gente, muito bom dia! Sejam bem-vindos à nova casa do Não É Má Ideia. Começa hoje a nossa terceira temporada aqui na Band. Com um cenário novo, como vocês podem ver, casa linda, estúdio novo, tudo novo por aqui. E olha, muitas novidades para vocês que nos acompanham todo sábado aqui às 11 da manhã. E hoje vamos ter aqui no estúdio a participação de dois convidados especiais, o Thiago Nicoloso e a Thalita Demartini Gomes, que vão nos mostrar como fazer um banco utilizando duas técnicas distintas, a marcenaria e o crochê. E ainda nós vamos conhecer uma forma muito fácil de transformar, repaginar uma parede de sua casa. É um tipo de textura rústica que, olha só, eu mesma apliquei na lareira lá de casa. Então, não sai daí não, fiquem com a gente porque o Não É Má Ideia tá só começando. E hoje a gente começa o programa ensinando como fazer o Bancuf. É isso, Tatá? Bancuf, isso mesmo. Estou recebendo aqui a Thalita, que é designer, né, de produto. Ela que criou esse Bancuf, é isso? É que, na verdade, é um banco, mas virou Bancuf por conta... Você vai ver logo mais, é isso? Isso mesmo, tem uma história. Tem uma história. Da produção. Como é que foi, como é que tu chegaste, né, a esse formato de banco e depois propriamente ao Bancuf? Olha, eu já trabalho com compensado multilaminado e madeira maciça. Esse material é compensado multilaminado, tá? Então, esse recorte que é diferente do compensado naval, que chamam, ou é o mesmo? O naval, ele é um tipo de compensado, assim como tem o virola, enfim. O naval, ele é com colas específicas, madeiras específicas, para normalmente ser usado em área externa. E daí tu vai com um acabamento e deixa ele mais resistente para a área externa. E o virola, ou outro tipo de material, tu até consegue deixar ele mais resistente com outros acabamentos também. Mas assim, o que é mais comum falar é que é compensado multilaminado. E depois, dependendo da especificação, daí se trabalha com madeiras diferentes. O compensado multilaminado, eles são várias lâminas de madeira que são coladas em direções diversas, assim, diferentes, e ele fica bem resistente. Tem espessuras que é o que dá essa textura ideia na madeira também, né? Isso. Parecem linhas, na verdade. Parecem linhas e são chapas, né? São chapas fininhas. E aí tu consegue achar no mercado em espessuras diferentes. Isso vai conforme a tua necessidade. Depende do trabalho que tu for realizar com ele. Depende. E é uma madeira que é fácil de trabalhar com ela? Eu acho ela fácil. Eu acho que a maior vantagem desse tipo de material é que tu compra em chapa, né? Tu adquire em chapa. E lá na chapa tu faz o recorte, tu consegue pegar medidas que daqui a pouco com tábua tu não consegue fazer. Mas ele é fácil, agora ele lasca um pouquinho, tem que ter um certo cuidado com a lâmina que tu vai usar para cortar, mas é fácil de lixar também, ele é um material bom de trabalhar. E qual é a ferramenta de corte que tu utilizas para... Para cortar, né, então para colocar na medida uma serra circular de bancada. E depois, para fazer os detalhes que eu faço no mobiliário, eu uso a tico-tico. Então, é uma ferramenta de mão, tico-tico de mão, né? E de onde é que surgiu esse teu amor pela marcenaria? Então, assim, eu acho que, na verdade, meu primeiro amor é pelos trabalhos artesanais, pela questão do manual. Eu sempre, de alguma forma, na minha trajetória, trabalhei com alguma coisa artesanal. E eu estava fazendo um curso de design de interiores, mas eu descobri que eu não levo jeito para ser uma designer de interiores. Mas fiz uma oficina de marcenaria e vi que era isso que eu queria. Esse tipo de experiência, né, Thalita, é sempre bacana, porque às vezes a gente vai fazer um curso, alguma coisa, e não, tipo, achando que, né, que a tua experiência e que o teu gosto pessoal é para aquilo, e quando tu vê... o rumo segue para outro lado, diferente, mas ao mesmo tempo o curso de design de interiores deve ter te ajudado também, né, para saber, até saber o que tu gosta mais, né, enfim. Claro, eu acho que a experiência de tu estar, pelo menos, em convívio social, trocando ideias,
Todo aprendizado, todo estudo sempre vai ser bom, né? E o design de interiores, eu acho que ele me ajudou bastante na questão estética também, de poder até conversar com pessoas que entendem da área, sabe? E também... agora tu, como designer de produtos que serão utilizados na decoração, Sim, mais importante ainda ter esse conhecimento. Não, com certeza. Eu tenho a minha linha de produtos, né? Tenho uma linha da minha marca, mas ela é uma linha editável. Então, eu gosto bastante da participação do cliente. Eu acho que se eu não tivesse feito design de interiores, talvez eu não saberia também conduzir e saber, por exemplo... respeitar a opinião da pessoa, identificar a cor, sabe? Fazer esse tipo de pergunta, assim. Eu gosto da interação. Ou até a própria leitura, né? Tu entender o que o cliente está querendo, porque não é todo mundo que chega e te diz, eu quero isso, né? Não, às vezes a pessoa chega cheia de dúvidas, não sabe exatamente o que quer, né? Sim. Aí entra o lugar do designer, né? De ir desenhar, de apresentar a proposta, de mostrar o melhor material, o acabamento. Mas acho que é sempre importante ter a identidade da pessoa que quer a peça, né? Assim como... E como é que tu chegastes ao design deste banco especificamente? Olha, eu tenho desde o início uma referência provençal. Por incrível que pareça, eu gosto bastante dessa mistura do material moderno, que é o compensado multilaminado, mas com a estética do provençal, da fazenda, farm, das cores do wabi-sabi, do não acabado, do irregular, do enferrujado. E na pegada provençal, isso também era um pouco da minha limitação, assim, da técnica com a madeira. Eu via o desenho daqueles móveis provençais e queria desenhar no compensado, já que o compensado é uma chapa, dá essa liberdade também. Então, já que eu não sabia colocar o pezinho, porque é uma técnica, então eu pensei, vou desenhar aquele desenho do pé. O que o pessoal de casa vai precisar para fazer esse banco? Que, aliás, já temos um compondo o nosso cenário aqui, né? Então, o que precisa, né, para fazer? Esse material, que é o compensado multilaminado, assim, dependendo da medida que a pessoa for fazer, dá para usar isso aqui também, que é pinos, tá? Que é a madeira da nossa bancada. E essa bancada aqui, ela é uma chapa de pinos, tá? Que foi chinfrada, ela foi unida e aí se consegue ter um tamanho de chapas maiores. Mas o pinos, ele é vendido em tábua e tem uma certa limitação de largura. Então, dependendo do tamanho do banco, dá para ser de pinos também, tá? Se for fazer tipo de 30 por 30. As duas partes aqui e vou nisso. Isso, ajuda aí, segurei aqui. Eu vou pegar a parafusadeira. Eu peguei um parafuso, isso é bem importante. O parafuso, ele tem que ser maior do que a espessura da madeira, tá? Para poder entrar na madeira e ainda pegar um pouquinho da outra madeira. Daí a gente vai indo assim e vai montando. Acho que agora eu vou virar assim. Vou pegar o maior. A maior? Isso, o maior. Tá. Daí a gente cuida para deixar bem alinhado. Para depois colocar o assento, isso, né? Isso, me alcançaria um parafuso. Ok. Isso. Aí eu tô meio assim, eu já pego e já boto no trabalho. Não tem problema, estamos aqui para isso. Então vamos. Então se vamos. Opa, não tem problema. No olho. Pronto. Agora a gente tem que deitar, sempre é bom apoiar ao contrário. Deixar no apoio, porque para pressão é tudo que puder ajudar. Segura aqui para mim. Assim, pronto. E agora o tampo. Agora a gente vira? A gente bota de cabeça para baixo ele, porque, como eu disse, sempre é bom, né? Tá. Deixar um apoio. Vou usar esse aqui. Banqueta pronta, então. Obrigada, Tatá, por nos ensinar a fazer essa banqueta linda. Dá só uma olhada, ó. Toda bonitinha, uma ótima ideia para você ter aí na sua casa também. E em
seguida, nós vamos mostrar como fazer o assento dessa banqueta, desse bancufe. Para isso, o Thiago Nicoloso já está aqui comigo no estúdio. Então, não saiam daí não, já já a gente está de volta, hein? Estamos de volta e agora aqui comigo está o Thiago Nicoloso, que vai nos mostrar como fazer essa almofada? Não é uma almofada, é uma capa, né? Para nossa banqueta, o nosso bancufe. Porque, afinal de contas, essa ideia é uma ideia da Tatá e tua, sim, né? Um trabalho em conjunto aí, uniram as técnicas de vocês para criar essa banqueta linda. Exatamente, a gente queria alguma coisa que tivesse a cara mesmo do trabalho autoral, assim, que a gente pudesse unir as duas técnicas e fazer um produto que a gente não encontra, na verdade. Na verdade, tem muita gente que trabalha fazendo bancos com revestimento de crochê, mas a gente queria uma coisa que fosse a nossa cara. Sim, original, exatamente, autêntico. Muito bom, ficou lindo, belíssimo mesmo. Mas, Thiago, me conta como é que surgiu, né? Porque a Tatá, né, é uma mulher, trabalha com marcenaria, madeira, né? Um trabalho que parece ser mais pesado. Eu mesma também, às vezes, me meto lá a fazer, né? Quem acompanha o programa, o canal, sabe que a gente bota a mão na massa e, enfim. Mas, e tu, um homem, fazendo crochê, como é que surgiu essa tua paixão aí pelo crochê? Surgiu, na verdade, na infância, né? Como uma forma de frear um pouco a minha hiperatividade. Conter a minha hiperatividade, que eu era daquelas crianças que chegava tirando tudo do lugar, quebrando tudo. E uma tia emprestada minha lá de Santa Maria, que é artesã, toda vez que eu ia passar férias com ela, ela me colocava um desafio, que era pintar em tecido, fazer escultura com argila, pintar em gesso, pintar em vidro, crochê e tricô também. Muito bom. E foi assim que surgiu essa técnica na minha vida e que acabou virando hoje profissão. Tua profissão hoje. Bom, fica a dica aí para as mamães que têm filhos hiperativos, ensinem técnicas, né, de crochê, tricô. Tem tanto trabalho artesanal lindo, trabalho né? Artesanal, é. Lá em casa mesmo as crianças estão sempre envolvidas lá, sempre fazendo as coisas com a gente. E realmente é um desafio, né? Porque tu começa a fazer crochê, tu quer ver a peça pronta. Não é assim, Thiago? Exatamente. E o que é que tu começasses a fazer, assim, teus primeiros trabalhos? Trabalhar em linha reta, assim, porque todo mundo que começa hoje eu estou dando aula de crochê e eu ensino para as pessoas que me procuram. É sempre o básico, a gente sempre vai começar em linha reta, né? Sem muita expectativa, sem medo de errar, sem buscar a perfeição e sem se cobrar muito, porque às vezes a gente quer fazer o ponto perfeito, na proporção ideal, e as pessoas acabam sofrendo demais com isso. E eu tento, até um pouco porque eu sou zen budista, então eu digo assim, ó, relaxa. Relaxa que nada tá sob controle. Né? É verdade. E, na verdade, também é só a prática que vai te levar à perfeição, né? É só a prática. Os atletas aí de ponta não treinam horrores até conseguir, né? Com as artes manuais também é assim, né? Mas, Thiago, e aí, como é que surgiu? De onde é que tu conheceu a Tatá? Como é que surgiu isso? Eu e a Thalita, nós fomos colegas de trabalho. Nós trabalhamos alguns anos juntos numa livraria aqui em Porto Alegre. E depois que nós saímos, cada um seguiu o seu caminho. Eu ainda segui por uma outra área. Eu fui supervisor de uma corretora de câmbio durante alguns anos. Com a tua atual profissão. Tudo a ver. E aí eu já estava assim, um pouco insatisfeito também com essa coisa do emprego, carteira assinada, horário. E eu precisava fazer alguma coisa que me desse mais um significado para aquilo que eu estava fazendo. E aí, o ano passado, quando eu fui demitido, em função de crise econômica, eu rebusquei, assim, eu resolvi trabalhar internamente os meus medos e os meus preconceitos com relação ao crochê, porque eu fazia escondido. Tu fazia escondido, Eu fazia escondido. E aí, por vergonha. Por vergonha, exatamente por causa do julgamento. Da nossa sociedade por causa do julgamento, machista, exatamente. Né? Aquilo eu estava conversando com a Thalita, o mesmo julgamento que fazem dela por ser mulher trabalhando na marcenaria, faziam comigo com relação ao crochê. E aí eu resolvi transformar isso tudo. Eu
enfrentei esses medos e transformei isso hoje em energia que em te energia, move, exatamente. em produzir cada vez mais. Com certeza. Que bacana. Tá, e para quem está começando, é muito difícil fazer essa capa do puff, por exemplo? Na verdade, assim, ela dá um pouquinho de trabalho, tanto que hoje eu trouxe aqui para mostrar um material diferente do material que eu faço, digamos, comercialmente ela, tá? Porque essa capa que está nele hoje, ela é uma capa feita com barbante, com fio triplo de barbante. Tá? Então aqui, como ela dá um pouquinho mais de trabalho, eu optei por trazer o fio de malha, que ele é maior e ele fica mais fácil de visualizar o ponto. Deixa eu mostrar para o pessoal de casa aqui, né? Mas essa é a capa, então, e é com... Esse é com barbante tingido. Ó, é o barbante, né? Olha só, dá para ver. Ele é tingido, né? Tem 3 tons de azul aqui, né? 2 tons. Na verdade, são dois novelos de lotes diferentes, porque... quem conhece o universo do artesanato sabe que se tu compra de lotes diferentes, a chance da cor ser diferente é muito grande. Verdade. Então eu usei esse... Na dúvida, sempre compra um novelo a mais, né? Mas eu optei por comprar lotes diferentes justamente para dar essa diferença de cor e que acabou ficando muito, muito bonito o resultado final. Lindo, deu um efeito lindo. Ele parece mesmo um tie-dye ali, né? Na trama do crochê. Exatamente. Muito bacana. Bom, mas esse fio de malha é muito usado, né, Caio? Sim, hoje em dia o fio de malha ele virou uma febre, tanto que é muito difícil até conseguir comprar fio de malha, porque o fio de malha ele é um resíduo, né? O que sobra da indústria têxtil, ele é enrolado e vendido por quilo. Só que assim, quando as pessoas que vendem, elas compram uma carga específica e elas não sabem o que vem. Então, na verdade, não tem como escolher. Muitas pessoas ficam um pouco frustradas quando pedem. Eu recebi muita encomenda de trabalho com fio de malha. Eu quero a da cor tal. E eu digo assim, olha, cor com fio de malha é coisa muito complicada. Porque não é fácil, às vezes vem só azul, ou vem verde ou estampado até, né? Aquelas cores assim, variações de tons de marrom, amarelo, cinza. Isso é muito, muito, muito difícil de conseguir no fio de malha. E como é que se começa, então? Bom, esse ponto, que é o ponto que eu chamo de ponto puff zigue-zague, ele tem que ser um número par de pontos, tá? Eu vou começar a fazer aqui, fazer só como uma amostra pequena, tá? Eu vou fazer 12 correntinhas. Correntinha básica do crochê, né? Bem simples. Faz aquele primeiro anelzinho e vai dando os pontos, né? 11 e 12. Tá? Então, isso é todo o trabalho em linha reta do crochê, ele começa com as famosas correntinhas. Que é o primeiro passo para aprender crochê, é fazer as correntinhas. Para começar a fazer o primeiro ponto, eu vou voltar aqui, contar 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, e no quinto eu vou introduzir a agulha nesse ponto de base. E eu vou puxar a agulha, puxar o fio. Eu vou fazer esse movimento 3 vezes, tá? Eu vou dar uma laçada antes de puxar, já fiz a primeira, puxo a segunda, laço e a terceira. Vai ficar tudo embolado aqui, ó. Mas essa é a proposta. Parece que está errado, mas não está. Não. E eu vou ter que passar agora tudo por dentro aqui, ó. Todos os pontos que ficaram na agulha, todas as laçadas. Ficou aqui e eu vou fechar. Por que eu até optei por trazer o fio de malha? Tu imagina, se aqui eu tenho, são 6 fios na agulha, quando eu faço com fuzz, eu faço com 18 fios. Então eu tenho que passar o fio por dentro de 18. Complica muito mais. Então fica mais difícil. Para o pessoal pegar a manha da técnica, o ideal é começar com um fio só. O primeiro puff tá pronto, tá? Eu vou pular um ponto e vou para o segundo. E a partir de agora eu vou repetir a mesma coisa até o final. Eu puxo, dou a laçada, puxo, dou a laçada. E puxo. E aí eu vou fechar. E eu vou fazer isso até o final. Pulo um ponto. 1,
2, 3. Às vezes ele dá uma pegadinha aqui, porque são muitos pontos. É que o próprio fio soltou. também não é totalmente regular, né? Não, o fio de malha é bem irregular. Por ser também, né, um fio que vem aí de resíduos, né, da indústria têxtil, ele também não é totalmente perfeito, e né? isso é uma coisa também que é bom que as pessoas saibam quando elas Tenham encomendam. consciência disso, né? Porque assim, ó, a peça feita em fio de malha, ela vai ter imperfeições, tá? Diferente já do barbante. O barbante ele já tem uma padronização, porque ele já é feito uma torção específica. Tá? Então, o fio de malha ele pode apresentar diferenças ao longo do trabalho de execução, e isso não é erro do artesão, é característica do material mesmo. Às vezes a gente sofre porque o fio ele vem grosso e de repente ele fica muito, muito fino, a gente tem que cortar, fazer emenda. Então, eu trabalho na verdade muito pouco com fio de malha. Ó, eu trouxe aqui já uma outra peça. Uma outra etapa do processo. Dele, um quadradinho numa cor diferente também. Ó. Aqui já é o quadrado. Já temos um quadrado, um quadrado é pronto. assim que ele fica, Isso. então. Esse quadrado ele vai depender muito do tamanho da peça que tu queres cobrir. Eu fiz aqui como amostra. Tá? Então, ó, aqui está o trabalho que tu fizestes agora, né? Aqui Isso. tu farias a continuidade Eu ia dele. continuar ele, fazendo a mesma coisa. Quando chegasse no final, eu ia fazer um ponto médio alto para finalizar. E ia voltar. Ia fazendo isso até formar o número de carreiras necessárias. Tá? Na verdade, quando eu aprendi esse ponto, ele é um ponto que ele é usado mais assim mesmo, como ele é reversível, para fazer peças retas. E eu adaptei um pouco ele para poder fazer a capa do Bancuf. Fiz uma miniatura aqui do... Ai, olha aí, que lindo! Ai, que lindo! Isso aqui agora pode se tornar até um cachepô. É verdade. Olha que lindo! Ou para guardar, né, alguns objetos. Adorei conhecer a tua história, adorei te conhecer teu trabalho. Muito bom recebê-los aqui, te receber aqui. E tá aqui, né, o nosso Bancuf. Aí, uma banqueta que é também puff, não é verdade? Ai, lindo! Olha, eu espero que vocês aí de casa também tenham gostado do trabalho, tanto da Tatá, que a gente mostrou antes, quanto o trabalho do Thiago. E procure eles lá nas redes sociais, né, Thiago? Sim. Tens um Instagram? Sim, é que eu tenho uma empresa que é a True Colors, artesanal. True Colors. E a Tatá é a Casulo. Casulo. Isso. Casulo com K. Com K. Né? Então, e a True Colors artesanal, que é onde eu tenho o meu trabalho, que o meu carro-chefe, na verdade, são bolsas. Muito bem. Então tá. Obrigada, Thiago. Imagina, eu que Tudo agradeço. de bom, sucesso aí. Obrigado. Que lindo que ficou, hein? Adorei o trabalho da Tatá e do Thiago. Então, você aí de casa, se inspire, crie aí o seu Bancuf, banqueta, almofadas tão lindas como o do trabalho do Thiago e da Tatá. E não esquece, hein, de mostrar pra gente a sua criação através do nosso e-mail, maisa@maisabonisone.com.br, ou então usando a hashtag Não É Má Ideia nas redes sociais. Mas agora nós vamos conhecer uma técnica de textura para aplicarmos de forma prática e rápida e tão fácil que, olha só, lá em casa eu mesma apliquei, viu? Na lareira lá de casa. Então dá só uma olhada. Inverno tá aí e a nossa lareira andava muito branquinha, por isso a gente decidiu repaginar ela então. E para isso a gente vai usar essa textura rústica aqui chamada Adornare, na cor 205-4, é um tom de verde, justamente para trazer ainda mais a natureza aqui para dentro de casa. Essa textura tem duas maneiras de aplicar. Uma de cima para baixo, criando um movimento vertical nela, ou então em movimentos circulares. A gente optou por aplicar ela de forma vertical, de cima para baixo, e eu acho que vai ficar bem bacana. Bora botar a mão na massa!
Gente, é muito prático de usar essa textura. Tô gostando bastante. Afinando os últimos detalhes aqui, a textura já tá pronta, agora tem que esperar secar. A gente optou por colocar a cor só na fachada aqui na frente da lareira. As laterais vão continuar brancas, assim como as demais paredes aqui da sala. Agora é esperar secar e voltar com o mobiliário aqui da sala, para daí vocês verem realmente como ficou o resultado. E esse é o resultado final da textura rústica que a gente ensinou a fazer hoje. Faz toda a diferença num pequeno espaço da parede da sua casa. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de curtir o vídeo, inscreva-se no canal, afinal de contas não é má ideia ter você sempre por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Viram como é fácil usar essa textura? Ela se chama Adornare. Bem, o programa está terminando, mas se você quer rever, acesse o site da Band RS. Em breve o programa está inteirinho por lá, viu? Ou então, para ver os tutoriais que a gente ensina por aqui, acesse o youtube.com/Não É Má Ideia. Aproveita e te inscreve lá no canal. Curte também a nossa página no Facebook e o nosso Instagram. Não é má ideia a gente ficar conectados sempre, hein? Então por hoje é só, te espero por aqui, sábado que vem tem muito mais, hein? Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!